Tudo bem? Pô, fiquei sabendo agora aí meus pêsames. Obrigado, É, obrigado. É uma realidade que, infelizmente, né, Guilherme, atinge a todos nós, alguns mais próximos, alguns mais distantes, e é a realidade que a gente está vivendo e a gente tem que estar preparado e continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu estou vendo que você está em casa, eu estou em casa, as pessoas que puderem não se locomoverem é a melhor coisa que a gente faz, porque o negócio é muito sério, né? E quando acontece próximo da gente, a gente vê o quão sério é. Não importa se foi para um bom hospital ou para um mau hospital, a situação é crítica, mas eu tenho certeza que o meu tio, que era um cara incrível, e muito Caxias, assim, com regras e cumprimento de deveres, era um almirante da Marinha, eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de saber que eu estou tocando o barco mesmo diante dessa notícia, e pô, com um convidado especial e querido como você, que vai fazer dessa noite uma noite muito especial, com muitos aprendizados, com muitos ensinamentos. Eu não poderia deixar de estar aqui e queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de você participar com a gente dessa conversa. não, assim, quem tem que agradecer sou eu. É uma honra sempre enorme estar perto de você, ainda mais um dia como hoje. Assim, de verdade, você é um cara inspirador também. Muito E obrigado. você comentou sobre o seu padrinho, que ele era almirante. Meu avô era almirante também. Então olha a coincidência. Eles se encontraram no céu hoje à noite, então. Com toda certeza, com toda certeza. Mais uma coisa que nos une, fora gostarmos de coisas em comum e termos o número 7 como um número querido, a gente tem essa ligação. Bom, Eu te me contei fala. já, né? Eu nasci no dia 7/7/76, né? Às 7 da noite. Então, ninguém tem dúvida que 7 é meu número da sorte, né? Eu vou contar essa curiosidade para quem está nos assistindo. Quando a gente se conheceu, teve um dia que eu falei, Guilherme, vamos trocar telefone para a nossa comunicação ser mais ágil. E quando ele me Esqueci passou o disso. número dele, eu falei, você está de brincadeira, você está me passando o meu telefone para eu te ligar? O nosso número é quase idêntico, só muda o DDD, que ele continua com o 21 e eu tenho o 11. Mas é assim, um dígito de diferença e o número é muito parecido. É. É, espero que você esteja bem, espero que a Ana e as crianças estejam bem, se estejam com saúde, seguros, e que você esteja, mesmo à distância, tocando com maestria essa bela equipe que você tem na XP. Eu tenho acompanhado as lives, eu tenho acompanhado a quantidade absurda de conteúdo relevante nesse momento que é muito importante. Parabéns a você e a seu time. E queria que você me contasse o que você tem feito, Guilherme, nesses dias de mudança muito drástica da tua rotina, de acordar cedo, chegar na XP muito cedo. Como é que está sendo essa readaptação nesse momento? Me conta. Bom, a gente acabou tendo um pouco da sorte de ter tido o segundo caso no Brasil de Covid. Então, na quarta-feira de cinzas, teve uma pessoa que acabou voltando da Itália e a gente havia soltado um comunicado que quem estava em lugares de risco não poderia vir trabalhar. Essa pessoa acabou não vendo o comunicado, foi trabalhar, ficou na empresa de 10 da manhã até meio-dia. E aí o colega do lado disse: Olha, mas você estava em Milão, você não podia estar aqui hoje. E aí ele foi para casa, assim, já com um pouquinho de febre e estava contaminado. Então, assim, a gente conseguiu ser. A gente ali sentiu a coisa muito perto da gente. Quando você sente perto, você tem uma outra reação, né? Então, ali a gente já viu que a gente tinha que agir rápido. E até em 2 dias a gente tinha metade da empresa já de casa funcionando e em 10 dias a gente tinha 90% da empresa em casa. Então, assim, no começo foi um baque muito grande, né? Se me perguntassem se era possível que a empresa funcionasse hoje do jeito que está, são quase 3 mil funcionários e a gente tem 50 pessoas indo na empresa, né? Assim, todo o time funciona de casa, via Zoom Meeting, via outras ferramentas de comunicação digital. E na semana um é difícil, né? Como eu comentei, mas hoje eu diria que a empresa está melhor do que estava antes, né? Porque a gente consegue exercer a atividade nossa com muito mais intensidade, sem ter toda a logística de transporte, de avião, de aeroporto, de check-in. Então, assim, hoje eu estou falando com você, mas eu já fui para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, passei em Brasília, né? E estou aqui agora. Então, no começo é um desafio,
mas o ser humano se adapta muito rápido, é impressionante. Então, hoje em dia, a gente consegue começar na hora as nossas reuniões, a gente vai direto ao ponto, a gente se organiza mais. Então, assim, eu vejo um ganho de eficiência muito grande. Obviamente que a gente sente falta do contato humano, mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista de encontrar oportunidades e tal, a empresa tá super bem. É, eu fiz um combinado com a equipe que a gente não ia mexer nas metas, que a gente ia atravessar a crise crescendo. A gente acaba tendo um segmento que ele é especial, porque a gente não precisa ter loja aberta, né? Então a gente consegue funcionar de casa, é um privilégio isso. E, e são 50 milhões de brasileiros que investem através dos bancos, né? Então a gente não tem que criar mercado, né? E, e, e mais do que nunca, o cliente, a pessoa física, está em casa e tem tempo, né? Ela quer conversar com alguém hoje, ela quer entender o que está se passando, e por isso até que a gente fez essa intensidade de lives e de encontros com pessoas importantes, porque no final a missão nossa é de levar educação, levar informação a quem está precisando, e com isso ajudar ela a investir melhor, se torna mais evidente nas crises, né? Assim, a despeito da crise na saúde, eu sempre gostei de uma crise, né? Porque a crise ela permite que você, como empresário, seja diferente, né? Então, talvez assim como o Senna, que é a minha grande inspiração, que gostava de pilotar na chuva, né? E na chuva ele conseguia ser especial. Na crise, eu acredito que a XP consiga ser especial, porque a gente tem aquele algo a mais, a gente se aproxima dos clientes, a gente trabalha mais, a gente se adapta mais. E, e tem uma metáfora que eu uso sempre, né? Que é a metáfora do carro, né? Se você enguiçar o seu carro na estrada e começar a pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar seu carro e fazer muita força, muita gente vai começar a parar na estrada de forma espontânea e vai começar a empurrar o carro com você. Então se você está se ajudando, se você dá o seu máximo, o seu limite, você vê que muitas pessoas vão abraçar a sua causa junto com você e começa a acontecer uma corrente do bem e tudo começa a dar certo, né? Então, é um pouco isso. Eu tô otimista com a empresa e tô otimista com a solução da crise. Eu acho que a gente está mais próximo do que nunca. Eu tô esperançoso que a gente vai encontrar algum remédio em pouco tempo e essa confusão toda vai passar. Você viu, falando de esperança do fim da crise, eu estava olhando os índices, o S&P 500 já opera no futuro. Antes de eu começar a me organizar aqui, estava operando com 3% de alta, depois da declaração de um laboratório que os ensaios e o uso efetivo de uma droga deles está tendo um retorno muito bom na cura efetiva de pacientes que estão em estado grave e estão progredindo muito rapidamente. Então, só depois desse anúncio, o S&P 500 já subia 3% no pregão futuro, com a esperança de que a gente esteja realmente mais próximo do que distante de uma eventual solução, ainda que de forma paliativa, para solucionar esse problema gigantesco que a gente está enfrentando. Mas vamos lá, apesar de você, de uns tempos para cá, eu acho que depois daquela capa da Forbes, existe um Guilherme antes e um Guilherme depois. Você continua sendo um cara muito low profile, muito focado no seu trabalho e na sua família, mas você começou a ter uma exposição maior. As pessoas começaram a descobrir quem é o Guilherme, quem é esse cara inspirador que há 18 anos atrás não aguentou a decepção de ser demitido e falou: eu vou mudar minha vida e não vou mais passar por esse tipo de situação. Mas, para quem não conhece muito do Guilherme, o Guilherme é esse cara que está aí do outro lado, carioca de 43 anos, filho de médicos, neto e filho de médicos, e ele assistiu uma palestra do banqueiro Luiz César Fernandes e decidiu que ele queria ser trader, né? Então deve ter sido uma decepção ali para a família, que a terceira geração, a segunda geração já não ia mais ter um médico na família. E como é que foi esse insight de querer ir para o mercado financeiro, Guilherme? O que você sentiu nessa apresentação, nessa palestra que ligou o sinal aí? Olha, na verdade eu achava que eu queria ser médico. Aliás, antes eu queria ser tenista e aí meu pai aos pouquinhos foi tirando as minhas aulas de tênis porque eu não estava indo bem no colégio. E como a família era de médicos, eu achei que eu queria ser médico até ver uma cirurgia que ele fez cardíaca, que a paciente teve uma coisa super rara, que é uma alergia ao plástico do catéter e acabou falecendo na minha frente. Então,
Falei, não, pai, eu também não quero ser médico mais. E aí acabei assistindo essa apresentação do Luiz César. E assim, meus pais são separados, né? Então, assim, eu vivi dois mundos muito distintos, né? Assim, meu pai, classe média alta, médico, né? Bem-sucedido. E quando eu morava com ele, eu tinha uma vida muito boa, né? Quando eu morava com a minha mãe, a vida era muito difícil, né? Então, eu cresci tendo esses dois contrastes. E então, assim, é complicado você saber aliás, é bom saber o que tem de bom na vida, mas também é ruim você ver o que tem de ruim na vida, né? Você querer fazer uma coisa, não ter dinheiro e tal. Então eu tive muito essa vida, esses dois lados da moeda. E eu, assim, eu queria aprender a mexer com dinheiro. Falei, não, eu quero ter liberdade financeira. E quando eu assisti essa apresentação do Luiz, se eu não me engano foi em 92 ou 93, ele falava muito sobre isso, sobre a capacidade de conseguir construir dinheiro com dinheiro, né? Então, isso falado é muito bonito, né? Ainda mais um jovem que nem eu, né? Classe média, Ambicioso. ambicioso e acabei seguindo nessa direção. Então, assim, a minha cabeça no começo era fazer economia, porque eu achei porque era o caminho mais fácil que tinha. Na verdade, eu acabei entrando na Federal, que não é o curso mais apropriado, mas era um curso gratuito, né? Era de graça. Então meu pai disse, olha, Guilherme, assim, eu não posso te aconselhar muito nesse ramo, mas a Federal é um currículo que ninguém te tira, né? Então a frase dele foi essa. E, e acabei começando a estagiar super cedo na faculdade, né? Já entrei na faculdade estagiando e eu fazia, se eu me lembro que a minha aula ia de 7h30 da manhã até 12h30, mais ou menos, né? Mas meu trabalho começava às 8h30 e ia até 8h30 da noite. Então, assim, eu era bom aluno, mas eu não era aquele aluno que estava na aula, né? Então, assim, a minha vida era bem confusa. E, assim, eu como trader, eu confesso que eu era uma tragédia. Assim, eu entrei no back-office da corretora e fui crescendo no back-office até que eu entrei na mesa e, assim, eu não tinha muito jeito. Eu me lembro que uma vez eu atendendo um cliente, o cliente acabou a operação dele e ele falou, Guilherme, e aí, você comprou quanto até agora? Eu falei, não, mas eu estava vendendo, né? E foi um baita abacaxi e ali eu disse, olha, de fato eu não sou bom como trader. E assim, a minha adolescência, a minha infância, a minha, a minha fase adulta, ela foi cheia de fracassos e vitórias, né? E acabei sendo mandado embora da corretora que eu trabalhava aos 24 anos de idade e assim como você muito bem falou, assim, ser demitido não é uma coisa agradável e, e ali foi a hora que eu decidi que eu queria empreender, que eu até topava quebrar, mas eu queria ter controle sobre a minha própria vida. E foi ali que a XP Investimentos começou, eu tinha R$ 10.000 no bolso e tinha um sócio que era tão jovem quanto eu, que tinha até menos dinheiro do que eu. E assim, a gente começou sendo um agente autônomo, né? A visão era super simples, era basicamente atender as pessoas que a gente conhecia, amigos, né? E, e alguém ligado à família. E aí você monta aquele business plan que você puxa a fórmula do Excel e você acha que você vai abrir uma conta por dia, que a sua despesa vai ser sempre flat, né? Eu nunca tinha empreendido antes. E no final, a prática é bem diferente. Como todo empreendedor que começa do zero, o dinheiro foi acabando, eu tive que vender meu carro. E a coisa só virou quando eu descobri que através de educação, que era ensinando as pessoas, a coisa ia começar a dar certo, né? E aí foi quando a gente lançou um curso e aí a coisa decolou, né? E se eu começar a falar sobre isso, eu falo 2 horas sem parar. Então é melhor você soltar a próxima pergunta. Na verdade, não é te perguntar, é puxar alguns fios dessa história, porque uma das intenções que eu quero com essas lives que a gente está tendo, tem muita gente que está nos assistindo que vem dos diferentes, como a gente diz em inglês, walks of life. Tem empreendedor como a gente, tem gente que trabalha para alguém, tem gente que está sem trabalho, tem gente que já trabalhou e foi demitido, a situação que você já passou. E a minha intenção, fora gerar um conteúdo que seja prazeroso no meio desse momento desafiador que a gente está vivendo, que sirva de insights. Então, eu sempre venho tentando puxar alguns ensinamentos que a gente ouve nas conversas, para que as pessoas que estão aí do outro lado consigam se inspirar nisso.
Então você começou realmente porque você não queria mais ser demitido, né? Você não tinha, talvez naquele primeiro momento, a ambição de ter o que você construiu em tão pouco tempo. 18 anos não é muito tempo, não é pouco, mas não é meio século. Tem gente que constrói um patrimônio em 50 anos. Você construiu uma belíssima empresa em 18 e continua crescendo. Então essa foi sua motivação. Você não queria mais trabalhar para ninguém. Você queria É, ser dono do seu nariz, mesmo sabendo que aquilo ali poderia representar uma quebra financeira. Numa campanha recente que vocês fizeram, vocês venderam lá o Fiat, você vendeu um carro para aplicar no negócio. Então você estava ciente que você poderia quebrar, mas você não queria mais ser um funcionário, né? assim, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, assim, acho que se eu tivesse que escolher uma característica minha é ser muito obstinado, assim, né? Eu até fiz uma live com um amigo meu, que eu não via há muitos anos, que era o Vitor Belfort, lutador, né? E o Vitor era um grande amigo de infância. E a gente na infância jogava muito tênis junto, né? Então se você perguntar assim, Guilherme, qual foi a coisa mais marcante que você teve na tua vida, né? Até os 15 anos de idade, até os 20 anos de idade. Eu vou te falar que foi um torneio que eu joguei com o Vitor Belfort, onde era um torneio de 11 a 14 anos de idade, e a gente estava na categoria de até 10. E assim, meu pai apoiava o tênis, etc., mas sempre linha dura ali comigo, né? Eu falei, pai, eu quero entrar num torneio de 11 a 14 porque eu quero treinar mais. Ele falou, Guilherme, você vai gastar dinheiro à toa, não faça isso, você vai jogar na categoria até 10. E, e na época, minha avó me deu dinheiro e eu entrei no torneio 11 a 14 anos de idade, junto com o Vitor, né? O Vitor tinha um pouco menos do que eu, e, e a gente fez a final 11 a 14 com 10 anos de idade. Então, e no final eu fui campeão em cima do Vitor, né? E eu fiz com ele umas 6 finais, eu ganhei só uma, tá? Do Mas tamanho essa que o foi cara está especial. hoje numa próxima partida, é melhor você perder, né? Porque a última vez que eu vi o Vitor. Não, não, o que ele falou é que eu fiz economia, ele fez soconomia, né? Então, então assim, eu sempre tive isso de ser muito obstinado e de colocar algumas coisas na cabeça que eu sempre acreditei que eram possíveis e não desistir, né? Então, assim, assim, eu tenho um lado meu que é de fato muito competitivo no bom sentido e você ser demitido, assim, da forma como eu fui demitido, eu me lembro que algumas semanas antes do ocorrido, né, em 2001, eu falei, pai, eu tô um pouco assim em relação à corretora que eu estou trabalhando, porque eu escutei os boatos lá que vão demitir um grupo de pessoas. Aí meu pai disse, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora, né? Aí eu falei, eu estou tranquilo, eu sou um bom executivo, eu estou treinado, estou estudado e etc. E assim, minha vida era difícil, né? Não era fácil. E eu fui demitido. Então, assim, a sensação de você ter decepcionado a si próprio e ao seu pai, né? Afinal de contas, ele achava que. E, de novo, eu não tinha experiência, meu pai é médico, né? Assim, minha mãe é artista plástica, então, assim, eu não tive um trabalho de me ajudar a entender aquilo, né? Assim, acabou sendo uma decepção deles e minha. Então, eu quis fugir do Rio de Janeiro, onde eu morava, né? E acabei indo morar em Porto Alegre, porque tinha uma corretora que eu acabei convencendo a comprar um sistema da corretora que eu trabalhava. Acabei ficando nessa corretora mais alguns meses, até que eu comecei a XP. Mas a visão era essa, olha, eu não quero mais depender de ninguém, eu quero ter controle sobre a minha vida e mesmo que eu fracasse, eu quero ter controle, né? Eu não quero mais ser passageiro nesse processo. E então, se me perguntasse, a visão era essa. A visão não era construir, a visão era e nunca mais sentir essa dor novamente. E assim começou a empresa, né? No peito, na coragem e você falou sobre inspiração, é bem isso mesmo. Assim, o Brasil é um país que tem mil oportunidades, é um Brasil que é cercado de monopólios, oligopólios. O que faltam são pessoas jovens, pessoas mais velhas, que sejam empreendedores e que na raça possam começar os seus projetos. E se eu conseguir chegar até aqui, tenho certeza que tem gente muito melhor do que eu que pode fazer muito mais, né? Legal. Então vamos lá, gente. Um dos pontos que o Guilherme falou, obstinação.
sucesso está intrinsecamente ligado com as pessoas que não desistem, porque você vai ser testado de manhã, de tarde, de noite. A gente está vendo hoje aqui o resultado. Eu tive num momento muito feliz da vida do Guilherme, quando ele fez o IPO da XP na Nasdaq em dezembro. Eu que não fiz parte dessa história, eu estava visivelmente emocionado pelo sucesso dele e do time dele, mas você pode ter certeza que a vida desse cara foi cheia de desafios, e a obstinação dele não permitiu que ele desistisse. Uma coisa curiosa também, mais uma behind the scenes aqui, quando o Guilherme foi capa da Forbes no primeiro semestre do ano passado, março de 2019, mais ou menos, no dia do fechamento da revista, o nosso editor-chefe, o Zé Vicente, se você estiver aí assistindo, Zé, um abraço, você me forjou a fazer o que você faz brilhantemente, que é decidir o título da revista. O Zé Vicente caiu numa crise de enxaqueca, ficou hospitalizado, estava incomunicável, e quem faz o título da revista é o editor-chefe. E eu estava em Rio Preto, num congresso de dermatologia com a minha esposa, eu assistindo aula, fechando os olhos ali para ver aquela coisa que eu não aguento de medicina, e eu falei, eu preciso tomar uma decisão de qual vai ser a chamada de capa. O que eu fiz? Eu fui ler a história que tinha sido escrita do Guilherme, feita pela nossa equipe, e quando terminou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um termo em inglês. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e às vezes continuo me pegando raciocinando em inglês. Eu falei, esse cara é unstoppable. É só você ler a história dele que você vai ver que ele é unstoppable. Nada conseguiu parar ele, nem a demissão, nem as dificuldades iniciais do negócio. Ele simplesmente keep going. Só que unstoppable não funcionava em português, né? Imparável não seria um termo muito palatável. Então, vou aproveitar e vou mostrar aqui a capa para os que ainda não leram a Forbes do Guilherme. Você está perdendo uma grande história. E aí eu cheguei à conclusão que esse cara era um prodígio incansável, que era o mais próximo que eu conseguia chegar do unstoppable, suficiente para te parar. Muito legal saber dessa tua obstinação, Guilherme. Eu compartilho dela. Outro dia, eu conversando com um terapeuta meu, eu falei para ele que talvez um dos motivos de eu ter ido empreender é que eu sou insubordinado. Eu não aguentava mais receber ordem de ninguém. Nas poucas experiências que eu tive de trabalhar para alguém, ficou claro para mim que eu tinha que ser dono do meu nariz, mesmo correndo todos esses riscos que você acabou de falar. Então vamos lá, o Guilherme já estava em Porto Alegre, montou a XP, enormes dificuldades no começo, né? O negócio no papel funciona, né? Você puxa Excel, tá lindo, né? Vou abrir uma conta por dia, vou ter tanto de lucro. As coisas foram difíceis, você tinha 2 cofundadores e 2 estagiários, um foi roubado por um grande banco, e para você segurar sua outra estagiária, você precisou dar equity da empresa para ela, que acabou depois, no futuro, se tornando sua esposa e mãe das suas filhas, a Ana Clara. Quando é que você descobriu que aquilo ali estava engrenando, Guilherme? Quando é que você falou, passamos desse primeiro momento de muita incerteza, e quando é que você virou a chave e falou, agora isso aqui está indo? Como é que foi esse game changer aí? Olha, assim, se eu pudesse escolher o momento de mais dificuldade da minha história, foi o momento que eu quase quebrei, realmente, foi meados de 2002. Foi quando realmente eu tive que vender meu carro e consegui sobreviver com o dinheiro que tinha sobrado ali. Então, assim, eu me lembro que eu cheguei a ficar com R$ 1.000 na conta corrente e com a empresa aberta, né? Eu falei, caramba, realmente eu fraquei, eu falhei mais uma vez, eu vou ter que voltar a morar com a minha mãe, né? Vou ter que voltar a ser executivo, e eu estava sentado na minha escrivaninha fazendo meu currículo. E foi na semana seguinte que a gente lançou um curso que acabou mudando a nossa vida, né? A gente já estava com a visão de começar a ensinar um pouco mais, né? Porque no começo a gente fazia muita visita de porta em porta, né? Era a técnica que até então era vigente naquele momento, né? Você marcava visita, a pessoa te recebia e você ia tentar convencer ela a investir com você. Você Mas foi pessoalmente nessas visitas, Guilherme? não, eu fazia mais a parte comercial e meu sócio estagiário mais a parte operacional. Então, assim, eu fazia muita visita, mas imagina um carioca com 24 anos de idade, em Porto Alegre, em 2001, o juros estava nas alturas, o cenário era o pior possível, tentando convencer alguém a confiar numa empresa que tinha acabado de nascer e que achava que podia ajudar a pessoa a tomar um pouquinho mais de risco.
porque basicamente o discurso nosso era ajudar a pessoa a comprar boas ações na bolsa. Então, assim, era uma combinação tenebrosa, né? De novo, eu era muito gentil, eu tinha uma boa didática e as pessoas eram simpáticas. E de cada 10 visitas que eu fazia, eu abria 2 contas, 3 contas, o que é normal. Mas a pessoa botava R$ 1.000, botava, assim, quando botava muito, botava R$ 5.000. Então aquilo não era economicamente viável. Assim, eu gastava mais de táxi do que a pessoa me gerava no ano. Então, aquela viagem de táxi, né, começou a virar depois uma viagem de ônibus, que depois virava a pé e acabou, né? E aí a gente começou a transformar essas visitas em pequenos encontros na XP. Então, a gente tinha no canto da mesa, tinha uma quina da mesa onde a gente comprou uma toalha branca, tinha uma padaria embaixo do prédio, a gente comprava um pão de queijo, botava um suco de laranja ali e convidava as pessoas. Falava, olha, você não quer vir aqui na XP escutar um evento sobre mercado financeiro? Vai ter um coffee break, inclusive, né? Aí a gente acabou descobrindo que se botar coffee break, as pessoas vão. E Free aí food, apareciam. Guilherme, funciona em qualquer Hã? lugar. Free food, É, funciona. e funciona, funciona. Aí a gente ficava o dia inteiro no telefone convidando as pessoas e as pessoas apareciam na noite. Apareciam 5 pessoas, 2 pessoas, 6 pessoas. E aquilo começou a ficar mais barato, porque o que a gente gastava em coffee break era menos do que a gente gastava em transporte. Então a gente estava vendo que aquilo dava escala. Só que não dava dinheiro ainda, né? E quando o dinheiro acabou de verdade, foi o dia que a gente deu a nossa última tacada. A gente botou um anúncio na Zero Hora, que é um jornal gaúcho, botou curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. R$ 300 o preço do curso. E a gente tinha no prédio onde a gente tinha o escritório, que era uma salinha que tinha 25 metros quadrados, tinha um salão de festas que era super, super simples. Um salão de festas que tinha aquelas mesas de acrílico, tipo de piscina, assim. E o custo era só limpar. Então, a gente quer fazer o curso, a gente imprimiu as apostilas, né? A gente fez as apostilas, o curso era sábado e domingo, a gente quer dar aula. Então, apareceram 30 alunos. Eu falei assim, meu Deus, estou rico aqui. 30 alunos, R$ 300, R$ 9.000. Então, você perguntar assim, pô, virou quando? Virou nesse dia. Foi no dia que a gente fez o curso e R$ 9.000 foi o dinheiro que, que Você foi fez a dormir rico virada. naquela noite. Me senti rico, eu falei, não, agora eu descobri, porque o formato não é convencer a pessoa a vir investir com você. O formato é você fazer um curso bacana, ensinar de verdade as pessoas, de coração, e se você ensinar de coração, as pessoas vão confiar em você e aqueles alunos vão se transformar em clientes. Aí acabou o curso, a gente abriu 30 contas. Então, ali, além de ter feito R$ 9.000 de receita, e sem custo, porque o salão de festas não era nada, e, e na época era tudo cheque e dinheiro, né? Então, a gente acabou convertendo as pessoas em clientes e a gente tinha montado uma área comercial que era superavitária. Então, assim, enquanto uma área comercial custava, a nossa era gratuita. Sobrava dinheiro, né? Na verdade. Então, ali foi quando a empresa virou, ali eu comecei a me sentir um pouco mais empresário de verdade. É que no final, empreender, você se sente quando você está empreendendo, se você começa a sentir que o oxigênio está entrando. Oxigênio, o que que é? É, é, é sobrar grana, é sobrar resultado. Então, receita menos despesa, se começa a ficar positiva, você fala, opa, isso aqui está funcionando. E aí a gente começou a cada vez mais intensificar esse modelo educacional e por muitos anos a gente fazia curso todo final de semana e a gente que dava aula. Assim, eu me lembro que tinha um curso que eu era o instrutor, meu sócio era o caixa do curso, né, que recebia o dinheiro, entregava o material, a gente invertia na semana seguinte. Aí começou a fazer curso na terça, quarta e quinta de noite. Aí o curso começou a ficar um pouco mais sofisticado, a gente alugou um espaço no hotel e aí a gente foi crescendo aos pouquinhos, né? E aí, como a gente tinha montado uma área comercial que era impessoal, né? Assim, eu carioca em Porto Alegre, né? Angariava muitos clientes, né? Porque eu vendia educação, né? Eu não vendia abrir conta com a gente. Então a gente começou a abrir outras filiais no sul do Brasil. Abriu uma filial em Pelotas, abriu outra em Caxias do Sul, outra em Novo Hamburgo. Por quê? Porque a gente tinha entendido que era só montar um escritório e por mais que a pessoa local não fosse bem conectada, era só a gente ensinar ela a fazer educação localmente. E aí a gente foi crescendo através de conhecimento. Então, foi ali. Ali foi. Acho que uma semana eu tive a parte mais triste da empresa, que era quase ter quebrada.
E na semana seguinte eu tive... e um dado curioso, né? Na verdade, eu quebrei. Né? Eu tinha R$ 1.000 na conta, e aí eu pedi a um grande amigo meu que me emprestasse R$ 5.000. Né? Eu falei, Júlio, olha, eu tô lascado aqui, eu tô sem grana. Se você puder me emprestar um dinheiro, e com R$ 5.000 eu já vivia 3 meses. Né? Eu falei, ó, você me empresta uma grana aqui que eu preciso ficar um pouquinho mais aqui. Eu acho que vai dar certo esse negócio. Aí ele mandou a TED e foi na semana seguinte que eu fiz o curso. Então, quando eu tive o lucro dos cursos, na semana seguinte eu já quitei a minha dívida. Eu falei, não, pô, deixa eu quitar aqui com o meu amigo, eu tô limpo com ele. E, e então foi ele que a coisa virou. Então, assim, o que é bacana é que quando você começa sem ter o que perder, como eu, né? Eu não tinha mais o que perder, né? Não tinha mais dignidade, não tinha mais nada. Então, você, assim, você vai de cabeça, você entrega folder na rua, você, você bate em prédio chique de Porto Alegre, você pede ao porteiro que coloque o seu folder em escaninho de cada apartamento, e no final foi assim que a gente foi fazendo a coisa engrenar aos pouquinhos, né? Até que foi ganhando tração e a coisa foi crescendo. A gente comprou a corretora em 2007, mas a gente só foi ter sócio mesmo, até porque naquela época eram outros momentos, né? Então não tinha isso de ter sócio capitalista, de ter mentoria, de ter. A gente foi na raça mesmo. A gente Era só foi ter um raiz, né? sócio. Era Empreendimento raiz. raiz. Era empreendedor raiz, né? Eu digo que hoje em dia tem mais empreendedor Nutella que empreendedor, porque é a raiz mesmo. Então a gente só foi ter sócio 10 anos depois. Então por 10 anos foi carreira solo. Aí em 2010 apareceu um fundo inglês querendo ser nosso acionista. Aí que a empresa teve um selo de qualidade, até porque você se transformar numa empresa de investimento que inspira credibilidade, é importante que você vá cumprindo algumas chancelas, né? Então, teve um fundo inglês, depois teve um fundo americano, depois entrou Itaú e a gente, ano passado, acabou abrindo capital na Bolsa Americana, né? Mas obstinação, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante. Assim, eu sempre montei meus times com basicamente duas características, né? Assim, eu me preocupo menos com o currículo da pessoa, menos com a sua capacidade técnica, com o conhecimento que ela adquiriu, com a nota que ela tem. Eu tento entender se ela, de fato, é muito obstinada e se ela aprende rápido. Né? Obstinação é entender se a pessoa vai conseguir literalmente apanhar da vida e continuar levantando e indo em frente, né? Porque a gente sabe que é assim que funciona, né? Você como empreendedor aí, eu aqui, a gente sabe que assim, vão te bater muito, né? E você vai cair muitas vezes e você tem que continuar indo em frente e é esse exercício a longo prazo que vai te levando onde você quer. E aprender rápido é isso, é você ser humilde, é você ser cabeça aberta e com isso você vai fazendo o zigue-zague da vida e vai se moldando a cada situação, né? Então, acho que isso e ter montado a partnership, né, que você comentou, a própria Ana, ela está assistindo a gente lá embaixo na, Oi, na Ana, sala. tudo bem? É, Parabéns. Você deu um tiro certo com é. aceitar esse Equity lá atrás e esse parceiro de vida que você deu sim lá atrás para esses ambos convites de sociedade e de namoro. Mas a história da Ana foi o que você falou. A gente estava duro, assim, a Ana era estagiária e ela queria ser efetivada. Até porque tinha um estagiário antes que queria ser efetivado e acabou saindo da empresa porque ele falou, Guilherme, olha, se vocês são muito legais, mas eu quero ter carteira assinada. E eu falei com ele, eu falei, Thiago, olha, eu não posso te efetivar agora, mas confia na gente, espera que vai dar certo. E, assim, ele, até com razão na época, né? É fácil falar hoje. Ele falou, Guilherme, eu vou trabalhar num banco americano aqui, né, vou ganhar R$ 1.500. Confesso que eu fiquei até com inveja dele na época. E, e aí a segunda estagiária, que era a Ana, ia se formar meses depois. E eu falei com o meu ex-sócio, falei, olha, Marcelo, se a Ana sair, acabou a empresa. E, assim, bora colocá-la como sócio da empresa. Ele falou, mas Guilherme, sócio da empresa, isso aqui não tem valor, né? É um abacaxi. Eu falei, não, deixa comigo que eu vou convencer ela disso. Assim, só vamos combinar que percentual que é. Aí eu disse, olha, assim, vamos botar 10%, que é um número bonito, e, e deixa que eu falo com ela. Aí sentei com ela e falei, olha, Ana, a gente não vai te efetivar porque o mundo é dos empreendedores. Você vai empreender junto com a gente. A partir de hoje, você não tem mais a sua bolsa estágio, você tem 10% dos lucros. Hoje não tem lucro,
mas em breve vai ter. Então fica tranquilo que vai dar certo. E ela topou. Então, assim, ter montado, assim, acho que duas coisas, né? Você ser obstinado, você aprender rápido, três coisas, né? E você saber dividir teu sonho com outras pessoas que você acha que são melhores do que você em coisas que você não faz tão bem, e com isso montar uma partnership, isso é super importante. Então, isso foi fundamental na história nossa, porque eu fui me unindo com pessoas que foram se transformando em donas que nem eu. Né? Uma coisa é você ter a tua empresa e você ter o executivo que é teu funcionário. Essa pessoa não está comprada num projeto de vida, ela está comprada num emprego. E ela nunca vai dar a vida dela, aquele negócio. Mas se as pessoas, ao longo do tempo e por mérito, elas vão conquistando aquilo, aquelas pessoas vão virando donas com você da empresa, e quando a pessoa vira dona, ela não tem mais alternativa, é só plano A. E aí a chance daquilo dar certo aumenta exponencialmente. E no final acabou acontecendo. A Ana se dedicou de corpo e alma, eu também, meu ex-sócio junto, e a gente foi se juntando com outros grupos, com outras pessoas que eram tão obstinadas quanto, e foi virando um time, e não era o Guilherme, era um time, né? E depois disso, eu acabei começando a namorar com a Ana, então Deu tudo certo no final. deu tudo certo, deu mais certo ainda. Quantos metros quadrados você tem hoje? Você tem o quê? 8 andares ali na XP? 10? Quantos são? Um pouco curioso, né? Porque você perguntou isso na sequência, né? E eu nunca tinha visto, tinha entendido dessa forma. Mas a gente começou com 25 metros quadrados. Eu E queria hoje a fazer gente essa, tem. eu queria fazer essa Não, comparação. então, a gente começou com 25 metros quadrados e hoje a gente tem 25 mil metros quadrados. Você cresceu Então, 1000 vezes a em gente cresceu, espaço. espaço físico foram 1000 vezes, né? Então, entre Brasil e mundo, né? Porque a gente tem escritórios fora do Brasil. E acaba que esse é um aprendizado importante da crise, né? Acho que não tenho dúvida que a gente vai conseguir ter mais eficiência com menos espaço, né? Porque a gente já entendeu que é provável que entre 1 e 2 dias na semana as pessoas possam trabalhar de casa, né? Com menos tempo no trânsito, com mais eficiência. Então, talvez você consiga ter 8, 10, 12 mil metros quadrados a menos de espaço em alguns meses, né? Você sabia que você está me dizendo uma coisa? Quando todo mundo me pergunta o que, que eu acho que vai sair de resultado dessa crise, eu tenho um lado esperançoso que eu espero que a gente saia muito mais humanizado dessa crise. Eu espero que essas muitas ações que a gente está vendo de empresas como a XP, as belas doações e empenho que vocês estão fazendo pelo bem comum, outras instituições, outros bancos, outras empresas, bravo, continuemos fazendo isso. Eu espero que isso não cesse ao final desse processo. Eu espero que essa preocupação que a gente tenha desenvolvido de forma mais aguçada agora nesse momento permaneça. Mas quando me perguntam de resultados práticos, para mim está claro que vai haver uma mudança muito grande nas nossas vidas. Aquela coisa de 9 to 5, padrão, de 9 às 5, 5 dias por semana, que já vinha mudando drasticamente, vai sofrer uma disrupção a maior da nossa geração, com toda certeza. Né? Você acabou de falar, o tempo que a gente perde no trânsito, de se deslocando numa viagem que poderia ser resolvido numa conference call, num vídeo, no Zoom, num Cisco WebEx. Quer dizer, vai mudar muito isso. Né? A gente vai ter mais tempo para a gente vai ter mais tempo para as nossas famílias, a gente vai ter mais tempo para os nossos clientes. Isso para mim está claro. Então, pessoal, eu acho que uma outra coisa que fica de lição aqui do Guilherme é a obstinação já está claro. O cara saiu de 25 metros quadrados para 25 mil metros quadrados. Ele cresceu 1000 vezes em área. Não vamos nem falar dos números, porque isso aí extrapola os múltiplos que cabem numa HP 12C. Mas saquem que interessante a capacidade analítica que foi imposta pelo desafio, que fez ele mudar o modelo de negócio dele. Porque uma coisa é ser persistente, obstinado e resiliente, mas a cabeça dura, às vezes, ela joga contra a gente. Se o Guilherme continuasse seguindo no modelo de visita porta a porta, gastando um dinheiro do táxi que ia quebrar ele não existiria como XP, ele não era esse empresário de sucesso que ele é hoje. Ele teve uma ideia que funcionou, poderia não ter funcionado, e talvez ele tivesse que buscar outra, mas a primeira ideia de um shift que ele fez no modelo dele
foi o turning point da empresa dele. Ele parou de tentar vender o porta a porta, começou a trazer as pessoas para aprenderem o que se era investir. O discurso era outro, não é me dá teu dinheiro, confia em mim que eu vou fazer, é vem aprender comigo. E esse elo de confiança, estava claro que o que ele estava ensinando era fiel, era correto, era verdadeiro. Criou um bond que você não fazia mais força para fazer a venda da abertura da conta, né? Terminava o curso, você entregava um diploma de um lado de conclusão do curso e o cara te entregava um cheque para abertura da conta. Então você conseguiu mudar o teu modelo de negócio e ali você deslanchou e não parou nunca mais. Tanto que numa das nossas primeiras conversas você me falou que educação foi o teu começo e continua sendo um pilar muito importante do teu negócio, que é aquilo, né? Quando a gente se conheceu, a Bolsa não tinha 1 milhão de investidores, pessoas físicas. Não tem muito mais de um ano. Hoje já passou de 2, num curtíssimo espaço de tempo. E eu acho que você tem uma importância muito grande nesse processo, você e a XP. Parabéns. Você falou sobre adaptabilidade, né? E sobre se moldar. É comum na vida empresarial a pessoa ser cabeça dura ou querer ser senhor da verdade. De novo, isso é de cada um, né? Não tem certo nem errado. Mas o que eu aprendi na minha vida é que você tem que ser capim, você não pode ser bambu, né? Você tem que conseguir se moldar em situações, você tem que assim, o capim, se o vento vai para lá, ele vai para lá. Se o bambu não, o bambu ele fica sempre ali reto e aí se bater um vento forte ele quebra, né? Então você tem que estar sempre avaliando se o caminho que você seguiu é melhor e sem se incomodar de pedir desculpa e falar, gente, tá bom, errei aqui. Eu sempre digo na empresa que eu sou a pessoa que mais erro e eu estimulo as pessoas a errarem. Porque esse erro e acerto é que vai te dando feeling. E se você começa as coisas sempre pequeno, né? A gente nunca começou, a gente nunca tomou nenhum tombo grande. Por quê? Porque tudo a gente começou pequeno. Então você começa pequeno, você vai sentindo. E quando é pequeno, você pode mudar de opinião algumas vezes, né? Porque é simples, né? Você é uma lanchinha, né? E aí quando a coisa começa a dar certo, né? Se a lanchinha começa a ir na direção correta, aí você começa a fazer essa lanchinha ficar um barco maior, até virar um navio, né? E, e aí com isso você só investe, só coloca mais ficha no bom sentido naquilo que é coerente, né? Então isso foi sempre muito importante, né? Isso acabou virando parte da cultura da empresa, né? Assim, a gente tem uma cultura que é baseada num tripé, que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Ou seja, não basta que as pessoas atinjam as suas metas, né? Nossa meritocracia é baseada em atingir as metas que toda empresa tem, mas atingir da forma correta, que é mantendo esses valores intactos, que é a gente quer trabalhar com pessoas que acreditem que o impossível é possível, né? Até porque se alguém conversar comigo sobre impossibilidade, eu conto a minha história, né? Seja mente aberta, que é a pessoa conviver bem com o erro e aprender a mudar de opinião, aprender a escutar a opinião do colega. E, por fim, ter espírito empreendedor, que é quando a pessoa se sente dona das coisas e que não fica só reclamando, né? Que vai lá e que age e que faz a coisa acontecer. Então, assim, cultura é um tema muito importante, assim, um tema que aquele empreendedor que ainda não é, assim, não está tão grande, assim, talvez ele não gaste tanta energia ainda, mas se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma coisa melhor, ou começar antes, talvez eu tivesse me dedicado e talvez me organizado melhor, né, nesse tema, né? Porque cultura, se nada mais é daquilo que você é, né? Então, o tripé que eu falei sou eu, né? E no final você vai juntando um grupo de pessoas que também são aquilo que você acredita, né? Mas quando você organiza isso, você empacota e começa a mostrar a importância de, né, você fala na entrevista, olha, eu sou assim, né? Eu acredito nisso, de novo, não tem certo nem errado, né? Assim, se a minha mãe é meu contrário, né? Assim, ela não é sonho grande, ela não é mente aberta, ela não é espírito empreendedor. E, de novo, eu amo ela, né? Mas é importante se mostrar quem você é por dentro, né? Você tirar o teu kimono e com isso você vai atrair as pessoas que têm a mesma cultura que você e você vai discutir, você vai brigar com elas, né? Assim, não estou dizendo que você não pode ter discussão, você tem o tempo inteiro, mas são pessoas que têm os mesmos valores, né? As mesmas crenças, né? Elas vão na mesma direção e isso faz muita diferença a longo prazo, muita mesmo. Muito legal. Falando um pouco de XP, a gente tem falado muito da XP, que obviamente é a tua história indivisível. Eu tenho alguns números aqui, me corrija se eles estiverem errados, eu não sei quando eles foram colhidos pela nossa redação.
Hoje são 1,7 milhões de clientes ativos, vocês têm sob custódia 409 bilhões de reais, são mais de 20 sócios, 360 associados, 5 mil agentes autônomos espalhados pelo Brasil, e a XP Investimentos faz parte da XP Inc., que concentra XP Educação, XP Corretora de Seguros, XP Investments, XP Advisory, XP Asset Management, a XP Private, a Clear e a Rico. É isso aí, Guilherme? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. 25 Sim, metros quadrados em Porto Alegre, com 1.000 no banco, 5 mil de TED emprestado e o carro vendido. A gente apresentou os números do último trimestre, alguns números do último trimestre ontem, e a nossa custódia nesse último trimestre, porque naturalmente a bolsa caiu bastante, acabou caindo um pouquinho, mas a gente abriu muitas contas, a gente abriu nesses últimos 3 meses mais de 300 mil contas, então a gente está com mais de 2 milhões de clientes e mais ou menos 370 bilhões de custódia, caiu aproximadamente 8% trimestre contra trimestre, são mais ou menos 7 mil agentes autônomos. Enfim, a gente fez esse ano passado a gente fez aproximadamente 5 bi e meio de receita, mais de 1 bi de lucro líquido e, enfim, são esses os nossos números mais importantes. Aproveitando que a gente está indo para a reta final da conversa, você falou de bolsa, vamos falar de bolsa. A gente está vendo uma volatilidade enorme na bolsa. Em março, ali por volta do dia 23 de março, as bolsas mundiais tiveram seu pior momento nos últimos anos. Os Estados Unidos saiu de um bull market e entrou no bear market, que significa 20% de queda desde o maior ponto do pico da alta, perdeu mais de 20%. Recuperou bastante desde então, mas a gente sabe que o mercado ainda tem uma volatilidade muito grande. Existem teorias de que o mercado ainda cai, além do que caiu ali por volta do dia 23 de março. E tem gente que diz que não, que a gente já chegou no fundo do poço. Qual é a sua opinião sobre isso? E qual é a sua sugestão para as pessoas que começaram a investir faz pouco tempo, as que estão começando a investir agora? Como é que você acha que elas devem se comportar diante desse mercado com tanta volatilidade? Olha, é muito difícil falar sobre o curto prazo, né? Porque o curto prazo, assim, se vai cair mais nos próximos 2, 3 meses, é bem complicado, porque são os fluxos, né? Então, é difícil. Mas o que é fato, assim, sempre que você entra numa crise, você acha que a última crise é sempre a pior. Então, assim, não que essa crise não seja bem complicada, porque tem questões de saúde, mas eu me lembro que em 2015 a crise era o Brasil ia virar Venezuela. Em 2008 o sistema financeiro mundial ia entrar em colapso. Em 2001 ia ter a Terceira Guerra Mundial, mas a gente esquece disso. Então, sempre a última crise é pior, né? Então, essa como é a última é a pior. E toda crise ela tem uma semelhança entre as outras, né? Todas elas passam. E o ser humano, por natureza, é pessimista, tá? A gente sempre pensa que o que está acontecendo hoje, que é algo negativo, que é a crise, vai continuar a longo prazo e que o ser humano não é adaptável e que não vai encontrar soluções, o que não é verdade, né? Então, todas as últimas crises, todas são cada vez mais rápidas e menores. Por quê? Porque o mundo é mais interligado, porque os governos são mais rápidos. Assim, nessa crise, os governos foram estupidamente rápidos, inclusive aqui no Brasil. Eu diria que aqui no Brasil talvez tenha sido o mais rápido de todos, né? A gente veio com um plano super grande e intenso, não só do ponto de vista monetário quanto fiscal. Então, assim, eu acho que a crise vai ser mais rápida do que muita gente imagina, mas eu não sei avaliar se a gente chegou no fundo do poço ou não. Eu só sei dizer que as condições de longo prazo são muito boas, né? A gente vai ter a maior liquidez da história do mundo, né? O mundo está no menor juros da história. Os governos estão criando planos que permitam que quase ninguém fique no caminho, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que essa crise ela tem validade, né? Em algum momento a gente vai ter algum remédio, a gente vai ter alguma... A sociedade, no mínimo, ela vai conseguir conviver com o vírus, e eu acho que vai ter uma solução em breve que consiga ser muito mais eficiente que isso, mas o ser humano se adapta. Então, em pouco tempo, a gente vai começar a ver parte da economia voltando, é possível que a gente use
um pouco de máscara, é possível que a gente ande com álcool gel no bolso, que a gente seja menos afetuoso um com o outro, que a gente mantenha alguma distância, mas as coisas vão começar a voltar em algum momento. E a gente vai se adaptar a isso. Então, é possível que a gente tenha... Assim, esse trimestre ele vai ser mais complicado, mas eu acho que depois as coisas começam a se acalmar e começam a voltar para o trilho. De novo, tendo uma condição fiscal e de taxa de juros e de estímulos muito grande, né? Ninguém tem interesse na crise. A única pessoa que está interessada na crise é quem está vendida na bolsa, que é quase ninguém, né? Então, os políticos, os governantes, os empresários, a sociedade como todo mundo tem interesse em gerar emprego, em gerar renda, em ter mais empresário, porque é assim que a sociedade cresce, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que vai ser mais curta do que a gente imagina. E quem está preocupado com curto prazo, porque investiu em ativos de mais risco, né, acima de tudo ações, é só olhar a história, né? Não, assim, boa parte do que eu invisto, o meu dinheiro eu invisto comprando bons fundos de ações, tá? Eu não gosto tanto de comprar a companhia final, porque eu acho que é melhor ter um gestor por trás que escolhe o timing de comprar, de vender as empresas e etc. Mas eu não tenho dúvida que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é você comprar boas companhias que vão continuar crescendo ao longo dos anos. Basta ver a série histórica disso que vocês vão ver que é uma relação direta. Não tem empresa que a longo prazo cresceu, apresentou mais lucro, que a ação não valorizou muito. Não existe isso. O seu desafio é saber escolher essas empresas. Então, naturalmente, quando você tem uma crise, todo mundo fica mega negativo, a imprensa normalmente é muito mais negativa do que otimista, até porque notícia negativa vende mais do que notícia positiva. E aí todo mundo entra em pânico, acha que o mundo vai acabar, acha que a raça humana vai acabar, acha que ninguém mais vai sair de casa, acha que não vai ter consumo. E eu acho que vão ter mudanças sim, mas eu tenho uma boa certeza que tudo volta ao normal mais cedo ou mais tarde. E, de novo, as empresas boas vão ficar ainda melhores, né? Então, se você pode comprá-las hoje a preços mais baratos, são os momentos que eu compro mais, né? Mas, de novo, eu tenho consciência que o dinheiro que eu estou investindo em ações é um dinheiro para longo prazo. Eu não vou mexer nesse dinheiro no curto prazo. Então, eu nunca sugiro que ninguém vá comprar um fundo de ação ou vá comprar uma ação na bolsa querendo trocar de casa no que vem. Não é isso. É o dinheiro que você não vai precisar. Porque você tem essa crise e nada impede que daqui a um ano tem outra crise, né? Mas historicamente, sempre foi a maneira mais rentável a longo prazo. E, de novo, só é mais rentável a longo prazo porque a gente corre mais risco no curto prazo. Então, essa volatilidade de curto prazo, que obviamente a das últimas semanas é surrealmente atípica e fora do normal, mas é isso que faz com que a longo prazo você tenha muito mais retorno. O fundo mais antigo do Brasil, independente, é um fundo que, inclusive, aliás, não é o segundo fundo mais antigo do Brasil. Eles são sócios nossos desde 2012, é a Dínamo, né? São grandes amigos nossos, inclusive. O fundo deles é um fundo que compra boas companhias, é um fundo que não faz alavancagem. E a cota do fundo deles, o fundo tem 27 anos. A cota deles eu não sei exatamente quanto está hoje, mas antes da crise estava 1.200 ou 1.300. Ou seja, quem aplicou R$ 1.000 na cota 1 tem hoje, tinha antes da crise 1.300.000. Né? Hoje, você imagina que esteja 1.000 a cota. Então, quem tinha R$ 1.000 tem hoje R$ 1.000.000. Então, esse é o poder de longo prazo, comprando boas companhias e dos juros compostos. Mas, de novo, você tem que ter persistência, você tem que acreditar no que você está fazendo, conhecimento. Então, assim, na crise é uma oportunidade, se você souber lidar com ela, né? Aí o Warren Buffett que não nos deixa mentir, né, Guilherme? Melhor Já exemplo de atravessou todos. muitos mais crises do que nós, se manteve fiel ao longo prazo e é o que ele mais gosta na vida, que são juros compostos. E está aí o resultado que não nos deixa mentir. A gente está chegando ao fim. E mais até, Camarote, hoje em dia, não se esqueçam que a cultura do brasileiro, que sempre foi uma cultura voltada a CDI, né, desde o Plano Real, os juros no Brasil médio é de mais de 13% ao ano. Então, o brasileiro a vida inteira foi rentista.
ele comprava um título público do governo ou um CDB de um grande banco, no máximo uma LCI que tinha isenção de imposto de renda, e era o dinheiro fácil. Só que esse ambiente do dinheiro fácil acabou. Os juros, eu não duvido que até o final do ano ele chegue a 2% ao ano. Então, o brasileiro, como é no mundo afora, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ter educação financeira, você tem que aprender a assumir um pouquinho mais de risco, tem que entender o que é volatilidade, o que é longo prazo, o que são ações, o que são fundos de investimento. E não como é no Brasil. Assim, no Brasil, o produto mais conhecido no Brasil chama-se caderneta de poupança, que é um absurdo. Então, são mudanças que eu acho que vão acontecer cada vez mais intensas e, de novo, assim, quem é investidor a longo prazo é uma super oportunidade para que você possa comprar boas empresas a preços bastante atraentes. Guilherme, muito obrigado pela conversa sempre tão enriquecedora e inspiradora. Eu sou suspeito, você sabe que eu adoro conversar com você, adoro estar com você, a gente aprende bastante e se inspira bastante. Eu saio daqui muito mais animado do que eu entrei. Obrigado pela sua presença. Eu já mostrei para vocês a capa da Forbes, do Guilherme. Ela segue disponível nos nossos aplicativos que você encontra na Apple Store e no Google Play. Então vai lá e procura a capa do Prodígio Incansável, leia um pouco da história dele. E para quem ainda não leu, tem esse livro que saiu no finalzinho do ano. A história completa do Guilherme está aqui. É sensacional. Para quem ainda não leu, por favor, aproveite essa dica e corra para garantir o seu. Eu tenho uma versão autografada. Muito obrigado. Guilherme, suas palavras para se despedir dos nossos amigos de live hoje. Camarote, obrigado por tudo aí. Assim, você foi incrível em estar participando hoje da live. Conta comigo, que você precisar ir, você sabe que você tem um amigo aqui. E gente, assim, o que eu falei, assim, as crises, elas têm uma coisa em comum, elas passam. Então, é o momento de talvez ver um pouco menos de televisão, de ajudar o próximo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem feito com muita intensidade, né? A gente acabou não comentando, mas é o momento de cada pessoa que puder adotar um brasileiro, adotar um microempreendedor. A gente fez uma doação super bacana já e a gente vai fazer outras ainda, mas é o momento de quem puder ajudar quem precisa, né? O Brasil é um país que ele tem 70 milhões de pessoas informais e autônomas, são pessoas que vivem de diária, então, assim, uma boa parte dessa turma não está trabalhando e não está comendo, né? Então, a gente ter essa consciência e ficar esperando menos do governo e a gente agir mais como sociedade é uma mensagem importante. E então, assim, o Brasil é um país que é complexo, né? São 26 estados, são 5.700 municípios, um país enorme. Então, o ideal é que cada pessoa na sua cidade se junte com amigos, seja empresário, seja artista, seja dona de casa, seja quem for, faz uma vaquinha na cidade, convence quem tem um pouco mais de grana a doar um pouco mais, quem tem menos, doa menos, mas esse pouquinho, né, de forma cirúrgica em cada cidade, isso faz a diferença e a gente vai sair da crise mais forte se ninguém ficar no caminho, né? Porque vai passar, eu não tenho dúvida disso. E contem com a gente. Assim, a gente está aqui firme e forte, de novo, otimistas e eu tenho certeza que o Brasil, como nação, eu tenho visto muita coisa bacana. Assim. A gente é um país muito afetuoso, mas era um país que era pouco solidário na prática, né? A gente doa 0,2% do PIB, né? E se você compara com os Estados Unidos, é mais de 1%. Mas eu tenho visto coisas impressionantes, assim, de pessoas assim, de fato mexendo no bolso e todo mundo lá apoiando, ajudando. Então, assim, acho que agora a gente pode mudar o Brasil de verdade mesmo. É um choque grande, forte, mas isso torna a gente mais cascudo mesmo, né? Mais casca grossa. E a gente sai com uma cultura mais forte, mais consciente do todo, né? É isso. Guilherme, muito obrigado, cara. Se cuidem por aí, dá um beijo na Ana e nas crianças. Você também. Falando em filantropia, amanhã eu estou aqui com o Edu Lira, do Gerando Falcões, que eu sei que vocês apoiam bastante e admiram muito o trabalho dele. Edu, a nossa conversa amanhã é sobre isso. Espero que vocês estejam aqui conosco. Tá um abraço grande, se cuidem, saúde e a gente se vê em breve. Obrigado pela conversa. Abração, obrigado, valeu. cara. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez e boa noite.